Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria de funções. Vamos falar o que é uma função injetora, uma função sobrejetora e bijetora. Além disso, vamos diferenciar o que é uma função par e uma função ímpar. Vamos trabalhar os conceitos de função composta, de inversa de funções e o que é um ponto máximo e o ponto mínimo de uma função. Então vamos lá para a aula de hoje. O que é uma função injetora? Uma função é dita injetora quando para qualquer elemento da imagem, certo? Ele vai ter um único correspondente no domínio. Então a gente pode mostrar que uma função é injetora de duas formas. A primeira é a gente toma dois elementos no domínio, na imagem iguais e mostra que os elementos respectivos no domínio também são iguais. E a outra forma é a gente mostrar que para quaisquer dois elementos distintos no domínio, as suas respectivas imagens também vão ser diferentes. Então a gente pode escolher uma dessas duas maneiras. E outra forma de a gente verificar se uma função é injetora é através do gráfico, certo? Então a gente tendo o gráfico da função, a gente traça retas paralelas ao eixo x. Se essas retas paralelas cruzarem o gráfico em mais de um ponto, então a função não é injetora. Por exemplo, aqui, ó, para esse ponto P aqui, a reta cortou o gráfico em dois pontos. Então isso significa o quê? Que vão existir dois pontos distintos no domínio, certo? De maneira que as imagens dele são iguais. Então você tem dois pontos, A diferente de B, porém a imagem de A é igual à imagem de B, que é igual a P. Então, o que é que acontece? Isso aqui representa o gráfico de uma função que não é injetora, ok? Não é injetora. Já esse outro gráfico aqui na situação B, a gente percebe que qualquer reta paralela ao eixo x só vai cortar o gráfico em um único ponto. Então isso significa dizer que para quaisquer elementos na imagem que você pegue, só vai existir um único no domínio, de maneira que o f de x é igual a y. Então, nesse caso, a gente tem o gráfico de uma função injetora. Agora vamos ver como a gente pode usar aquelas duas formas para mostrar que uma função é injetora. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho uma função, eu vou pegar um f de a igual a f de b. Então, o f de a quem é? 2 vezes a menos 7. O f de b, 2 vezes b menos 7. A gente pode simplificar o menos 7 aqui, vai ficar 2a igual a 2b. Dividido tudo por 2, a igual a b. Então, a função é injetora. Eu tomei duas imagens iguais e os elementos no domínio também são iguais. Então, essa função é injetora. Agora, analisando essa outra função aqui, o que é que acontece? Eu vou calcular aqui o f de menos 1 é menos 1 ao quadrado mais 1, e isso vai dar 1 mais 1, que é 2. E o f de 1 é 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Então, note que menos 1 é diferente de 1, porém, o f de 1 ficou igual ao f de menos 1. Então, essa função ela não é injetora. Agora vamos ver o que é uma função sobreinjetora. Uma função é sobreinjetora quando a sua imagem é igual ao contradomínio, ok? A gente já sabe que a imagem de uma função é um subconjunto do contradomínio. Então, como aqui é uma igualdade de conjuntos, basta a gente mostrar então que o contradomínio está contido na imagem da função. Ou seja, a gente tem que mostrar que qualquer que seja o elemento no contradomínio, vai existir um elemento no domínio de maneira que y é igual a f de x. Vamos verificar se essa função aqui é sobreinjetora.
certo? A gente tem f de R em R. Então a gente vai tomar qualquer elemento nos reais e verificar se existe um número real x de maneira que o f de x seja igual ao y. A gente pode passar esse menos 7 para lá. E agora a gente pode passar o 2 dividindo. Então vai ficar y mais 7 sobre 2 é igual a x. Agora note que y é o número real. E quando a gente fizer essa operação aqui, o x ainda vai ser o número real. Agora vamos verificar quem é o f de x. O f de x vai ser 2 vezes y mais 7 sobre 2 menos 7. Aqui a gente pode simplificar o 2, então vai ficar y mais 7 menos 7. 7 menos 7 é 0, vai sobrar só o y. Então a função é sobrejetora. Dado qualquer número real, se a gente escolher esse número real aqui, a imagem desse x vai ser exatamente o y. Essa função é sobrejetora, certo? Imaginando aqui a função f de R em R. Note que se a gente tomar o y igual a menos 5, certo? A gente não vai encontrar um x de maneira que x ao quadrado mais 1 seja igual a menos 5. Por quê? Aqui vai ficar x ao quadrado igual a menos 6 e a gente sabe que não existe, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. De número negativo. Então, isso significa dizer que para menos 5 não tem ninguém no domínio que corresponde com ele, que está relacionado com ele. Então, a imagem da função não é igual ao contradomínio. Então, essa função aqui ela não é sobrejetora. Ok? Agora vamos analisar o gráfico da função para a gente ver se é o gráfico da função sobrejetora e injetora. Então, para verificar se é injetora, a gente traça retas paralelas aqui ao eixo x e a gente observa que só vai cortar o gráfico em um único ponto. Então, esse é o gráfico de uma função injetora. Agora observe que o contradomínio dessa função é esse intervalo aqui, é o contradomínio. Agora, se a gente analisa a imagem, note que o gráfico, certo, cobre todo o intervalo CD. Ou seja, a imagem também vai ser o intervalo CD. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Então, esse gráfico representa o gráfico de uma função sobrejetora. Analisando esses mesmos aspectos aqui, a gente percebe que qualquer reta paralela ao eixo x só vai cortar o gráfico em um único ponto. Então, é o gráfico de uma função injetora. O contradomínio é um intervalo CD e a imagem também é um intervalo CD. Então, também é o gráfico de uma função sobrejetora. Agora, analisando esse gráfico aqui, o que é que acontece? As retas paralelas ao eixo x só vai cortar o gráfico em um único ponto. Então, é o gráfico de uma função injetora, certo? É o gráfico de uma função injetora. Porém, o contradomínio é um intervalo de menos 3 até 4. É o contradomínio, certo? Agora, note que a imagem dessa função, a imagem do gráfico, é esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Para os elementos do contradomínio nesse intervalo, esses pontos não fazem parte da imagem. Então, isso significa dizer que o contradomínio é diferente da imagem. Então, esse gráfico aqui, ele é o gráfico de uma função que não é sobrejetora. Tranquilo?
Então, analisamos através do gráfico se representa ou não uma função injetora e uma função sobrejetora. Agora vamos ver o conceito de função bijetora, que é um conceito importante para a gente poder definir função inversa, ok? Então, uma função ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, a gente percebe que esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de uma função bijetora. Por quê? Representa o gráfico de uma função injetora, que qualquer reta paralela aqui ao eixo x só corta o gráfico em um único ponto. E também é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. Então, essa função aqui ela é o gráfico de uma função bijetora. Já esse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico de uma função sobrejetora, porque ó, o contradomínio é igual à imagem. Porém, ela não é injetora, porque a gente percebe que nesse intervalo aqui, a gente tem uma função, o gráfico tem uma função constante. Ou seja, para qualquer elemento nesse intervalo aqui, a imagem é a mesma. Ou seja, vários elementos distintos possuem a mesma imagem. Então, ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é bijetora. Porque para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora. E esse gráfico aqui, ó, é um gráfico que não é sobrejetor. Por que não é sobrejetor? Porque o contradomínio é todo esse intervalo aqui, porém a imagem é apenas esse intervalo. E ele também não é o gráfico de uma função injetora. Por quê? Para esse intervalo de m até p, a gente tem uma constante. Então, esse gráfico nem é injetor e nem é sobrejetor. Então, também não é bijetor. Agora, vamos ver o que é uma função par e uma função ímpar, certo? Uma função é dita par quando o menos x, o f de menos x, for sempre igual ao f de x, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar a função x ao quadrado, o f de menos x vai ser menos x ao quadrado. Só que isso daqui é menos x ao quadrado, é menos x vezes menos x. Menos por menos mais, x vezes x, x ao quadrado. E x ao quadrado é exatamente o f de x. Então, ó, f de menos x igual a f de x. Então, essa função é uma função par. E a gente diz que uma função é ímpar quando o f de menos x for igual a menos f de x. Então, se a gente pegar a função, por exemplo, f de x igual a 2x, quem é o f de menos x? Vai ser 2 vezes menos x, que isso é a mesma coisa que menos 1 vezes 2x. Só que isso vai ser menos 1 vezes 2x, é a própria função f de x. Então, vai ficar menos f de x. Então, f de menos x igual a menos f de x. Então, é uma função ímpar. Agora, vamos definir o que é uma função composta, certo? Então, se a gente tiver uma função de a em b e uma função de b em c, a gente pode definir uma função h, que é a composição de g com f, que essa função ela vai ter o domínio a e o contradomínio c, ok? Então, pelo diagrama, a ideia seria assim: a gente tem um conjunto A aqui, um conjunto B aqui e um conjunto C aqui, ok? Daqui para cá, a gente tem uma função f e daqui para cá nós temos uma função g. Então, se a gente pegar um ponto x aqui, a função f leva em um ponto f de x e a função g leva isso daqui no ponto g f de x. Então, pela função composta, a gente pode pegar o x e levar em g de f de x. Vamos fazer dois exemplos aqui, dadas essas duas funções, e encontrar f
de g de x. Então isso vai ser f. A função g quem é? Menos 3x mais 4. Aqui a função f é duas vezes o que está aqui dentro, mais 1. Então vai ficar duas vezes menos 3x mais 4 mais 1. Então isso vai ficar menos 6x mais 8 mais 1. Então vai ficar menos 6x mais 9. E quem é a função g composto com f? Vai ficar g. A função f é 2x mais 1. E quem é a função g? É menos 3 vezes tudo que está dentro do parênteses, mais 4. Então vai ficar menos 6x menos 3 mais 4. Então vai ficar menos 6x mais 1. Então você nota que f composto com g é diferente de g composto com f. Função inversa. Dada uma função, certo? Quando ela é bijetora, então ela vai possuir a função inversa, que a gente vai denotar ela por f a menos 1, ok? E essa função ela tem a característica que quando você compõe uma função com a sua inversa, sempre vai dar identidade, certo? Então aqui, só para praticar, vamos verificar se essa função aqui, f a menos 1, é a inversa dessa daqui. Então vamos calcular f composto com f a menos 1 de x. Então isso daqui vai ficar f. Quem é f a menos 1? X menos 3 sobre 2. Aplicando a função f aqui, vai ficar 2 vezes x menos 3 sobre 2 mais 3. A gente pode simplificar o 2, vai ficar x menos 3 mais 3, certo? Então, realmente, essa função é a inversa dessa daqui. O ponto máximo de uma função é aquele ponto da imagem que ele vai ser maior ou igual a todos os elementos da imagem. Então, se a gente tiver esse gráfico aqui, ó, esse ponto B aqui, a imagem dele está aqui, e a imagem dele é maior ou igual que a imagem de todo mundo do domínio, certo? Então, nesse caso, esse ponto aqui vai ser o ponto máximo da função, certo? Então, aqui a gente tem um B1 e a imagem desse B1 é P, certo? Então, P ele é o ponto máximo da função, ok? O ponto mínimo de uma função é aquele ponto A da imagem que é menor ou igual a todo mundo da imagem. Então, nesse caso aqui, esse ponto aqui, ele tem uma coordenada x igual a b e tem aqui f de b igual a a. Então, esse carinha aqui, ele é o mínimo da função, porque todo mundo da imagem é maior ou igual do que ele. Agora vamos fazer alguns exercícios, certo? A gente tem o gráfico da função f e da função g, e a gente está querendo saber quem é essa diferença aqui, ok? Então, vamos calcular primeiro aqui o f de g de 1. Quem é o f de g de 1? Quem é o g de 1? A função g é essa tracejada. O g de 1 está aqui, ó, é zero. Então, quem é o f de 0? O f de 0, o x0 está aqui e a imagem dele está aqui. Então, o f de 0 é 1. Agora, vamos calcular o g de f de 1. O 1 está aqui. A imagem dele pela função f está aqui. Vai ficar g de menos 1. E quem é o g de menos 1? O g de menos 1, o menos 1 está aqui. O g de menos 1 é 0. E 1 menos 0 é 1. Então, a alternativa certa é a letra D. Nos gráficos da função f de g, vamos
encontrar o conjunto de solução para f de x vezes g de x menor do que zero. Então, a nossa estratégia vai ser o seguinte: vamos analisar o sinal de cada função separada. Eu vou começar com a função g. Note que a função g ela tem o zero em zero, é a raiz. À direita do zero, o gráfico está acima do eixo x, certo? Então, aqui é positivo. Eu vou deixar aqui no card a aula que fala sobre sinal da função, para você assistir. E à esquerda do zero é todo negativo, então aqui é menos. Agora vamos analisar a função f. A função f tem o zero em menos 1, então menos 1 está aqui, e em 3. Entre menos 1 e 3 é negativo, a direita do 3 é positivo, e a direita do menos 1 também é positivo. Então, quem é f vezes g? A gente coloca os pontos aqui, menos 1, 0 e 3. E agora vamos analisar. Ó. Mais por mais, mais por menos, menos, menos por menos, mais, e menos por mais, menos. A gente quer saber onde é negativo. Então, vai ser aqui ou aqui. Então, qual é a solução? Vai ser todo x real, tal que o x é menor do que menos 1, ou o x está entre 0 e 3. Agora, dado o gráfico aí, vamos identificar todos esses itens. Então, quem é o domínio da função? Notem que o único lugar que a bolinha é aberta é no zero. Então, o domínio dessa função vai ser todos os reais, exceto o zero. A imagem, note que a imagem é apenas o conjunto de B até E, certo? Que é onde o gráfico atinge, e de menos E até menos B. Então, vai ser de menos B até menos E, unido com de E até B, certo? Onde a função é crescente? A função cresce aqui, ó. Aqui é crescente e aqui também é crescente. Onde a função é decrescente? Ela é decrescente nesse intervalo e nesse intervalo. Aonde a função é positiva? A função é positiva, ó, o gráfico está acima do eixo x aqui, então ela é positiva de zero até mais infinito. E ela é negativa aqui, ó, que ela está abaixo do eixo x. Então vai ser de menos infinito até o zero. Então, espero que você tenha gostado da aula. Compartilhe aí com os seus amigos e até a próxima aula.